Primeira leitura está lá em Êxodo 17, do 1 ao 7. Em cima. Êxodo 17, 1 ao 7. Título aí na sua Bíblia deve ser A Água da Rocha, Moisés tira a água da rocha, alguma coisa assim. Diz assim a palavra de Deus. A comunidade israelita se distanciou do deserto de Sim por etapas, conforme as ordens do Senhor, e acamparam em Rafidim, onde o povo não encontrou água potável. O povo discutiu com Moisés, dizendo: dá-nos água potável. Ele lhes respondeu: por que discutis comigo e tentais o Senhor? Mas o povo sedento protestou contra Moisés. Por que nos tiraste do Egito para matar-nos com sede, a nós, nossos filhos e nosso rebanho? Moisés clamou ao Senhor: o que eu faço com esse povo? Por pouco não me apedrejam. Então Yahvé respondeu a Moisés: passa à frente do povo, acompanhado das autoridades de Israel, empunha o bastão com que feriste o Nilo e caminha. Eu te espero aí, junto à rocha do Horebe. Golpeia a rocha e sairá água para que o povo beba. Moisés fez isso diante das autoridades israelitas e chamou o lugar de Massá e Meribá, porque os israelitas haviam acariado e tentado Yahvé, perguntando: Yahvé está ou não conosco? Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Segunda leitura de hoje. Romanos 5, de 1 a 11. Estou realmente achando isso aqui bom. Muita boa ideia. Romanos capítulo 5, versos 1 ao 11. Lembrando que a gente não está pondo mais a leitura no Data Show para acostumar a igreja a procurar a Bíblia. Pode inclusive ser no seu celular, mas a Bíblia de papel é muito importante você dar uma procurada lá, porque daqui a pouco você não sabe nem onde estão os livros mais. Eu vou falar aqui, abre aí no livro de Heresias, e daí está todo mundo procurando o livro de Heresias. Então vamos lá, vamos ficar craque na Bíblia aí. Versículo 1. Portanto, agora que recebemos a justiça pela fé, estamos em paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Também por Ele, pela fé, obtivemos acesso a essa condição pela graça na qual nos encontramos. E podemos orgulhar-nos esperando a glória de Deus. Não só isso, mas além disso, nos gloriamos de nossas tribulações, pois sabemos que, sofrendo, adquirimos resistência. Resistindo, nos aprovam. Aprovados, esperamos. E a esperança não engana, porque o amor de Deus se infunde em nosso coração pelo dom do Espírito Santo. Quando ainda éramos inválidos a seu tempo, Cristo morreu pelos malvados. Porque um inocente, talvez, porque por um inocente, talvez alguém morresse. Por uma pessoa boa, talvez alguém se arriscasse a morrer. Pois bem, Deus nos demonstrou seu amor no fato de que, sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Com maior razão agora que o seu sangue nos tornou justos,
Por ele nos livraremos da condenação. Pois, se sendo inimigos, a morte de Cristo nos reconciliou com Deus, com maior razão, já reconciliados, sua vida nos salvará. Não somente isso, por meio de Jesus Cristo, que nos trouxe a reconciliação, colocamos nosso orgulho em Deus. Essa é a palavra do Senhor, damos graças a Deus. Salmo de hoje é o Salmo 95. E a antífona, quero convidar você a colocar-se de pé. A gente lê junto a antífona e depois continua no Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo celebremos a rocha da nossa salvação. Vinde e exultemos no Senhor, aclamemos a rocha que nos salva, entremos em sua presença com ação de graças e aclamando-o ao som de instrumentos, porque o Senhor, Yahvé, é o Deus máximo, Rei supremo de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra. E são seus os cumes dos montes. Seu é o mar, porque ele o fez, e a terra firme que suas mãos modelaram. Ó, vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo celebremos a rocha da nossa salvação. Entrai curvados, rendamos homenagem, bendizendo o Senhor, Criador nosso, pois Ele é o nosso Deus, e nós o seu povo, rebanho do seu aprisco. Ó, vinde e cantemos ao Senhor, com júbilo celebremos a rocha da nossa salvação. Oxalá lhe deis atenção hoje, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia da prova no deserto, quando vossos pais me puseram à prova e me tentaram, embora tivessem visto a minha ação. 40 anos me desgostou aquela geração, e eu disse, são um povo de coração extraviado, porque não reconhece o meu caminho. Por isso, eu juro indignado que não entrarão no meu descanso. Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos a rocha da nossa salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora, será para sempre. Amém. Glória a Deus. Fiquemos de pé para a leitura, para a aclamação do Evangelho. Vitor, ajuda um pouquinho na frente. Ah, tá. O evangelho de hoje vai ser João 4, de 5 ao 42. Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. João 4, Jesus e a samaritana. João 4, dos 5 ao 42. Começando a partir do versículo 5. Chegou então a uma aldeia da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó dera a seu filho José. Aí estava o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se
tranquilamente junto ao poço. Era meio-dia. Chega uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe diz: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à aldeia comprar comida. A samaritana lhe responde: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher lhe diz: Senhor, não tens balde e o poço é fundo. De onde tirarias essa água viva? Acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual bebiam ele, seus filhos e seus rebanhos? Jesus lhe respondeu: aquele que beber esta água voltará a ter sede. Quem beber a água que eu lhe darei, jamais terá sede. Pois a água que eu lhe darei se transformará dentro dele em manancial que brota dando vida eterna. Diz-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não tenha de vir aqui para tirá-la. Diz-lhe: vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher lhe respondeu: não tenho marido. Diz-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, pois tiveste 5 homens, tampouco o de agora é teu marido. Nisso disseste a verdade. Diz-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, prestavam seus cultos. Vós, ao contrário, dizeis que é em Jerusalém que se deve prestar culto. Jesus lhe diz: crê em mim, mulher. Chega a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, se prestará culto ao Pai. Vós prestais culto ao que desconheceis. Nós damos cultos ao que conhecemos, pois a salvação procede dos judeus. Mas chega a hora, e já chegou, em que os que prestam culto autêntico prestarão culto ao Pai em espírito e de verdade. Tal é o culto que o Pai procura. Deus é espírito, e os que lhe prestam culto haverão de fazê-lo em espírito e de verdade. Diz-lhe a mulher: sei que virá o Messias, isto é, o Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo. Diz-lhe Jesus: sou eu, aquele que fala contigo. Nisso, chegaram os discípulos e se maravilharam ao vê-lo falar com uma mulher. Mas ninguém lhe perguntou o que procurava ou por que falava com ela. A mulher deixou o cântaro, foi à aldeia e disse ao povo: vim de ver um homem que me contou o que eu fiz. Será ele o Messias? Eles saíram da aldeia e acorreram a ele. Entretanto, os discípulos lhe pediam: Rabi, come. Ele lhes disse: tenho um sustento que vós não conheceis. Os discípulos comentavam: será que alguém lhe trouxe algo de comer? Jesus lhes disse: meu sustento é cumprir a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Vocês não dizem que faltam 4 meses para a ceifa? Pois eu vos digo: levantai os olhos e observai os campos clareando para a colheita. O ceifador já está recebendo a sua diária e colhendo fruto para a vida eterna. Assim, o celebram o semeador e o ceifador. Desse modo, se cumpre o refrão: um semeia e outro ceifa. Eu vos enviei para colher onde não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes para tirar proveito de suas fadigas. Nessa aldeia, muitos creram nele pelo que a mulher contara, afirmando que lhe tinha dito tudo o que fizera. Os samaritanos acorreram a ele e lhe pediram que ficasse com eles. Permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa das palavras dele. E diziam à mulher: já não cremos pelo que nos contaste, pois nós mesmos escutamos e sabemos que
Este é realmente o Salvador do mundo. É realmente o Salvador do mundo. Até aí, este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Pai, a tua palavra foi lida aqui e eu te peço que tu fales aos nossos corações e nos converta mais uma vez nessa manhã. Em nome de teu Filho Jesus. Amém. Muito para frente. Queridos, paz de Cristo. Antes de tudo, eu preciso de água porque eu estou tomando um remédio que seca completamente a minha garganta. Aí toda hora eu preciso molhar um pouco. Mano, obrigado. Vou deixar 2 aqui. Obrigadão. Amém. Numa igreja como essa, talvez alguns já tiraram aí o seu laudo de autismo. Normalmente o povo que vai pesquisar descobre que tem. E coincidentemente estava nessa igreja. E não é que a gente fica tentando fazer todo mundo virar autista, nem nada disso não. Mas, coincidentemente, alguma coisa rolou aqui que tem muito neurodivergente nesse espaço. E outros que nem querem admitir. Mas, alguns já levam as cutucadas aí, ó, tá vendo? Sei que é. E outros não. E às vezes, assim, um laudo pode estar errado, ou pode estar certo, porque não é um tipo de coisa, né? Um TDAH, o autismo, não é o tipo de coisa que você consegue fazer um exame de sangue e descobrir que tem, né? Ou você paga caríssimo, ou você paga caro por um exame neuropsicológico, aí você vai ter uma bateria de encontros com neuropsicólogo, é uma coisa multidisciplinar até você encontrar o seu laudo, descobrir seu laudo. Ou você paga caríssimo, né, por um exame realmente assim, num negócio, como é que chama aquele negócio que gira em volta da pessoa? Ressonância. Tem essa possibilidade também, né, de ver exatamente como é que era o seu cérebro e tal. E assim você vai descobrindo o que é que está acontecendo aí. E por que cada autista tem um jeito de ser, né? E eu já fiz esse exame neuropsicológico e depois encontrar com um psiquiatra que estava assim, suspeitando dessa questão. Até hoje eu tenho diversas suspeitas também, né? Tenho amigos que falam, velho, tem dúvida nenhuma que você é autista. E já tem outros falando, cara, eu não consigo ver. Não dá. É porque eu convivo de um jeito assim com um, de um jeito com outro, e aí parece que muda muito. Os comportamentos mudam muito, né? E eu me lembro de uma coisa que me foi perguntada e que foi meio que crucial para a pessoa que estava me entrevistando, diante de algumas outras coisas que ela estava observando também. Foi tipo assim, quando você está focado assim, em alguma coisa que você conseguiu fazer, você esquece de comer? Falei, cara, eu esqueço de comer, esqueço de ir no banheiro, eu esqueço de tudo. Tipo assim, sabe quando você não consegue sentir fome? Literalmente, às vezes você sente até o estômago dando aquela arranhada e tal, mas você não tem fome. Porque está uma energia tão grande concentrada naquilo que você está fazendo. E sim, nada vai fazer diferença. Você não quer levantar dali. Você tem vontade de ir no banheiro, mas você trava e fala, eu não vou mesmo. Porque nesse momento eu estou... Cara, parece que você se envolveu de um modo com a coisa que você está fazendo,
que, enfim, alguém te chama, você nem olha para o lado. E ela perguntou, com que frequência que isso acontece? Falei, todo dia que eu faço alguma coisa que eu gosto. Eu estou lá estudando a Bíblia, e eu fico lá focadão assim e tal, esqueço de tudo. Passa a hora de comer, e se não tiver ninguém para encher a paciência, ele, vamos comer. Cara, eu vou ficar até 5 horas da tarde, sem comer, sem beber água, sem fazer nada. Isso é interessante, porque a gente vê isso no texto de hoje. Não estou dizendo que Jesus era autista, nem nada disso. Mas esse negócio de conseguir ficar sem comer, de tão extasiado que você está com aquilo que você está fazendo, me lembrou disso aqui que Jesus está fazendo aqui no texto. Jesus, de repente, está fazendo uma parada que para ele, assim, ele se envolveu tão fortemente com aquilo que os discípulos chegaram e... Jesus, eu não vou questionar ele, para ele estar conversando com uma mulher, porque foi uma coisa meio estranha, né? Os judeus não fazem isso. Não conversam com uma mulher e, segundo, não conversariam com uma samaritana, pior ainda. Eles tinham uma suspeita assim, de que qualquer homem pode cair em tentação. A mulher é um perigo. Tanto que numa cultura que você cobre tudo. Até hoje, no Oriente Médio, grande parte dos países são assim, cobre tudo, você vê o olho. Porque o rosto de uma mulher, assim, misericórdia, você faz eu pecar. É tipo aqui no Brasil, se fosse assim, quase nenhuma roupa, porque aqui no Brasil, né, país... apesar que lá também é muito quente, né? Talvez por ser litoral, ou seja lá o que for, acho que é mais mesmo a nossa cultura. Nós temos cultura de um pouco menos de roupa. Mas, naquele local, assim, seria um escândalo eu ver a face de uma mulher ali e tal. Sentar e ficar batendo papo com uma mulher um tempinho, já era um problema. Jesus está quebrando um tabuzão ali, né? Mas os discípulos chegam e falam, Jesus, vão comer? Aí Jesus, não estou com fome não, eu tenho uma comida aqui para comer que você não conhece. Olha aí. Eu tenho uma comida aqui para comer que vocês não estão ligados. Aí eles, será que alguém deu comida para ele? E era meio que isso que tinha acontecido, só que não literalmente. Ele estava falando que a relação dele com o cumprimento da missão era um negócio tão poderoso que estava vibrando. Cara, eu não sei se você já sentiu isso na vida, mas é como se o seu sangue começa a fervilhar. Você está assim, caraca, mano, tudo que é possível, mano, eu posso voar aqui nesse negócio. É muito louco. E Jesus está ali tão envolvido naquilo que ele está fazendo, está tão prazeroso, ele está tão focado em concluir a obra, que a comida não faz sentido nenhum. A comida nem chama atenção, o cheiro da comida nem chama mais atenção, né? E os discípulos ficam, cara, tem alguma coisa errada acontecendo. E aí Jesus começa a falar num nível espiritual, e o tempo todo ele está conversando com a mulher sobre coisas espirituais e ela entendendo sobre coisas desse mundo. Aí Jesus vai conversar com os discípulos, a mesma coisa acontece. Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Falou, alguém deu comida para ele. Não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. É a vontade daquele que me enviou. Afinal de contas, que vontade que é essa? Bom, o evangelho de hoje está falando com a gente a respeito da coisa mais básica da missão de Jesus. A missão que Jesus estava fazendo nessa terra, e que no final é, por extensão, a missão que eu e você estamos fazendo aqui nessa terra. E eu queria que você olhasse para ela hoje um pouquinho, de uma perspectiva dupla. Como assim, Jaime? Primeiro, se coloca no lugar da samaritana. E segundo, se coloque no lugar de Jesus. Porque, afinal de contas, a igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, eu e você somos o corpo de Cristo, que está realizando a missão de Cristo aqui nessa terra. E qual é a missão de Cristo? Vamos lembrar disso? É a mesma missão de Deus. A gente chama de Missio Dei, inclusive. Quem gosta de falar bonitinho aí no teologuês, Missio Dei. Qual é a Missio Dei? Paulo resume ela assim, ó. Deus,
ou seja, o Todo-Poderoso, a Trindade, estava em Cristo, ou seja, ele estava no Messias, reconciliando consigo o mundo. Deus estava presente no Messias, o Cristo, né, reconciliando consigo o mundo. Para Deus, é a imagem de um mundo que se perdeu e que agora está sendo reconstruído. É um mundo que deu errado, que deu pau, que deu um problema gigantesco, que não dependia dele. E aí, enfim, ele está entrando agora na história para poder resolvê-la. Como? Reconectando, reconciliando as pessoas consigo mesmo através do Evangelho de Jesus. E qual é o Evangelho de Jesus? Olha, está disponível para vocês. O reino de Deus chegou. Eu sei que para nós hoje significa muito pouco. Mas naquele tempo era tudo de que os fariseus e essênios e todo mundo falava naquele tempo. O Messias vai vir, o Messias vai vir. Você vê, até Samaria, que é uma religião, que é uma região que tem uma religião um pouco diferente do judaísmo, mas que é do próprio Israel. Até hoje essa seita existe por lá, né? Acredita somente no Pentateuco, né? Tem até isso lá. Então, acredita só no Pentateuco, não acredita nos profetas. Mas até eles acreditavam que ia chegar um tal do Messias, ou seja, um enviado de Deus, que ia resolver os problemas do mundo. Todas as culturas têm isso. Deus vai resolver o problema do mundo, ou alguma coisa vai acontecer, algum Deus ex machina vai acontecer e as coisas vão se resolver. Né? Para quem não sabe, Deus ex machina é aquela coisa que acontece no final de todo filme, livro, coisa que você lê. Alguma situação que muda assim de repente e muda o destino da história e aí o bem vence o mal no final. Já sacou isso? Você já deve ter visto esse padrão na maioria dos filmes que você assiste. Eu, particularmente, detesto filmes onde o mal vence no final. Eu não consigo gostar desse tipo de filme. Isso me irrita demais. Mas por quê? Porque essa narrativa cristã, principalmente no Ocidente, tomou muito a cultura da gente. E as nossas culturas falam disso o tempo todo. É o bem vencendo no final. Se o bem ainda não venceu, é porque não chegou no final ainda. Tem muita história para rolar, né? E o que é esse evangelho de Jesus que está sendo pregado para que as pessoas sejam reconectadas com Deus? Olha, o reino de Deus chegou. Essa é a mensagem. Para aquele povo, isso significava muita coisa, porque eles estavam ali lendo os profetas todo dia, falando sobre quando o reino de Deus chegar. Para nós é um pouco diferente. Porque a gente pensa em reino, a gente já pensa em monarquia, coroa inglesa, né? Às vezes você era monarquista e veio para a igreja anglicana achando que isso ia ter alguma coisa a ver com sua visão política, não tinha nada a ver, né? Mas enfim, não tem tanto a ver com isso que a gente conhece de reinado e de política hoje, mas é uma linguagem política, tá? É dizer para um povo que estava lendo ali e olhando para a realidade ao seu redor. Todos nós precisamos fazer isso, sempre. Todo mundo lê o mundo. A leitura de verdade, a primeira leitura existencial que você faz é ler o mundo. E você vai lendo o mundo ao seu redor e fala, cara, todo mundo sente isso. Eu acho assim, eu sei que é uma linguagem muito universalista, mas eu acredito que todo mundo pensa assim. Todo mundo, até o ateu, tem essa sensação aí de que o mundo está errado. Ou pelo menos está de um jeito que não deveria estar. Porque senão eu também não tinha nem como se indignar. Afinal de contas, se você se indigna por causa de alguma coisa, é porque você acha que deveria ser diferente, não é? Mas por que deveria ser diferente? O que contou para você que o mundo deveria ser diferente do que é? Quem foi que contou para você que a relação não igual entre homens e mulheres está errada? Quem foi que contou para você que, afinal de contas, a escravidão não era correta? Quem contou isso para você? Ninguém te contou. Você está assim, você acredita. Esse trem está dentro da gente o tempo todo. Quando alguém te faz sofrer alguma injustiça, desde criança, você olha para as crianças assim,
ela sentou no lugar. O que mais acontece com um professor de educação infantil? Metade do tempo a gente está dando aula e na outra metade a gente está lá resolvendo o conflito de criança. E é muito incrível, porque eles não leram regra nenhuma. Eles vão olhando para a regra da vida e falando, cara, isso aqui é injusto. E aí eles protestam. Professor, ela sentou no meu lugar. Oh, quem te deu esse lugar? Eu cheguei primeiro. Oh, que doida, ela tem essa regra na cabeça dela. Se eu cheguei primeiro, eu tinha direito. Levantei para ir no banheiro. Quando eu volto, o coleguinha está, isso é injusto. Cara, essa sensação de justo e injusto está dentro da gente. Habita o coração humano. Pode ser ateu, pode ser de outras religiões, ou pode ser cristão. E o samaritano também tinha isso. O judeu também tinha isso. De olhar para o mundo e falar, cara, as coisas não estão legais. Alguma coisa vai chegar, algum Deus ex machina vai chegar e vai resolver essa coisa toda. Não sei o que, mas algo vai acontecer. Se você pensar num cara supostamente ateu, Karl Marx, olhou para o mundo e falou, cara, a forma como o sistema do capital funciona e rege a sociedade é completamente injusta. E alguém fez isso na cabeça da gente que tem que ser, e aí está todo mundo lá fazendo tudo pelos detentores de uns meios de produção. E aí, considera essa coisa injusta, porque assim, afinal de contas, todo mundo vai ficar girando a bicicletinha lá embaixo e rodando essa coisa desse cara grandão. Mas enquanto esse cara grandão, enquanto essa coisa que ele possui não for de todo mundo, vai ser impossível existir algum tipo de equidade. Ele estava querendo que as pessoas não tivessem posse, né? Tem gente que fica assim, eu sou comunista. É comunista, então divide sua mulher comigo. Você é comunista, então divide seu PlayStation aí, divide seu iPhone. Não, não é sobre isso, não. Nós estamos falando a respeito de meios de produção. Ou seja, meio de produzir alguma coisa, meio de fazer coisa econômica real, assim, que dá dinheiro. E, ó, irmão, nem comunista eu sou. Eu só estou falando isso aqui porque eu acho que Karl Marx viu uma coisa que qualquer um de nós deve olhar e falar, mano, isso é injusto mesmo. Não tem que protestar contra esse negócio. E o capitalismo, do jeito que é, e eu não sei nem se ele tem algum outro jeito de ser, que seja justo, mas mata gente no mundo todo. Mais do que as guerras, tudo que já aconteceu, mano. E as guerras que têm acontecido atualmente é muito por causa disso também. São interesses. Ninguém está afim de te proteger só porque gosta de você, não, irmão. A polícia não te protege porque aquele cara tem um senso de justiça ali que vai fazer. Não! Ele tem uma obrigação de fazer isso e ele tem que ir lá e tem que fazer. Trump não caça lá o Oriente Médio porque ele está, coitado daqueles homens e mulheres tão, né, oprimidos ali pelo Talibã, oprimidos lá em Gaza, coitado. Não, meu irmão, não está não. Tem coisas muito concretas atrás do que ele está. O mundo funciona assim. E quando você bate o olho no mundo e vê que a coisa está errada, você fica assim, velho, alguma coisa vai ter que acontecer para mudar isso. Obviamente, o Marx depositou uma esperança que a história ia ter um ciclo e que a gente ia chegar num ponto em que os meios de produção seriam divididos para todo mundo. Outros chegaram a outras conclusões. Tinha o Adam Smith lá que acreditava que, se todo mundo for ganancioso o suficiente para correr atrás do seu, e todo mundo for livre o suficiente para conquistar o que quiser, então nós teremos uma sociedade mais justa, porque todo mundo tem a mesma força, né? A gente chama isso de meritocracia. Claro, né? Esquecendo que alguns iam começar a corrida lá no início e tinha outros que iam começar ela bem aqui, na frente da linha de chegada. Mas tudo bem. É a meritocracia, né? Vamos lá. Tem uns que estão correndo de cadeira de roda, outros que não têm perna e nem pode correr. Mas, velho, eu não posso te facilitar também, né? Porque se eu facilitar para você, aí a coisa fica injusta, né? Justo é. Ele vai resolver essas coisas tudo, ele vai esclarecer tudo para nós. E aí eu acho incrível o momento que Jesus vira para ela e fala assim, adivinha.
eu que estou falando com você sou ele. A palavra em grego soa bem assim, eu sou ele. Cara, o que é um cristão? Alguém que conseguiu olhar para Jesus e ver a resolução do mundo em termos de justiça e salvação e tudo que se deseja nesse mundo. Você olha para Jesus e fala assim, ufa, o mundo deu certo. Já deu certo, mas ainda não. Ainda tem gente levando tiro no peito. Ainda tem gente em bala perdida voando por aí, por tudo quanto é lado. Eu ainda ouço sons de sirene e isso me deixa desesperado. Ainda tem muita coisa acontecendo, mas Cristo já morreu e ressuscitou. A minha vida está com Ele, mas não é só a minha vida. A vida do mundo foi salva por causa dele. Você está entendendo? Jesus, quando ele pregava o evangelho, ele chegava para todo mundo, para o samaritano, para a mulher cananeia, e chegava para os judeus, e chegava para os fariseus, e falava, gente, sabe o reino dos céus? Sabe a resolução do mundo? Sabe aquele negócio assim que nem seus pecados são poderosos mais para poder te deixar lá embaixo? Então, chegou. Sabe essa expectativa toda que a gente tem por uma reviravolta na história? Eu sou ele. Essa era a pregação de Jesus o tempo inteiro. E essa deve ser a pregação da igreja também o tempo inteiro. Se você entende que você é corpo de Cristo, você tem que entender que Deus está em você também, como corpo de Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Até porque quando Paulo diz isso, ele fala, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e nos deu o ministério da reconciliação. O ministério, um chamado, ele te deu um objetivo de vida. De quê? De reconciliar o mundo com ele. Isso que aconteceu com a samaritana precisa pulsar no nosso coração. Essa coisa de chamar as pessoas para participar do reino de Deus precisa pulsar nosso coração. Em algum momento da história, a gente perdeu a linha e começou a resumir o evangelho todo à morte de Jesus na cruz. Tanto que eu antigamente não pregava nos evangelhos, porque eu não via muito o evangelho ali. Eu via evangelho só no livro de Romanos. Que aí está lá sistematizado, né, a teologia que o apóstolo Paulo tinha mais ou menos, aí a salvação, né, pela graça, mediante a fé. E aí tudo que a gente precisa é quê? De uma salvação espiritual. E como a gente estava condenado ao inferno, Deus vai lá e pune o seu filho no nosso lugar. E aí a gente agora se torna salvo porque ele resolveu o problema ali. E a salvação meio que acabou aí. Agora é eu ficar me santificando aí a vida toda, buscando até que ele venha, até que ele chegue. Mas, cara, tem muito mais. A mensagem do reino não é Jesus morreu por você e os seus pecados vão ser perdoados. Isso faz parte da mensagem, isso é central na mensagem. Mas o evangelho, inclusive o que dá o nome evangelion, né, lá no grego, é uma mensagem política mesmo, é a chegada de um novo tempo, é uma nova era. Sim, o nome da religião lá da nova era tem um nome mais certo do que aquilo que você chama. Tem mais a ver com o evangelho do que o que você está dizendo. Não o conteúdo, mas o nome. Por quê? Porque evangelho era a palavra que se usava lá com os grandes imperadores. Inclusive, uma coisa que acontece nesse texto. Os imperadores se apresentavam naquele tempo como salvadores do mundo. Olha que doideira. Eu sou o salvador do mundo. Agora o mundo está em paz. Agora o mundo vai estar organizado, concreto, tudo certinho. As estradas vão ser pavimentadas. Tudo vai estar resolvido no lugar onde eu estou, porque eu sou o salvador do mundo. Eu vim libertar vocês da barbárie. Eu vim libertar vocês desse mundo do jeito que ele é. Gente, essa era a mensagem dos imperadores romanos. E aí, de repente, esses samaritanos, depois de conhecer Jesus, primeiro eles conhecem pela palavra dela, né? Ela fala assim, gente, teve um cara que me falou tudo o que eu fiz, será que ele não é o Messias?
E aí o povo vai atrás de Jesus e conversa com ele. E aí, de repente, eles viram para ela e dizem: não é por causa do que você falou mais, agora a gente acredita porque a gente viu. A gente teve a experiência que você teve. E essa experiência é poderosa. Agora a gente reconhece que Ele é o Salvador do mundo. É colocado desse jeitinho lá no final. A gente viu e ouviu por nós mesmos. E agora chegamos à compreensão de que Ele é o Salvador do mundo. Salvador do cosmos. Ele não está falando só de humanidade, não. Ele está falando do cosmos inteiro. Para aquele pessoal, reino de Deus, um anúncio do reino de Deus tinha a ver com isso. Tinha a ver com uma nova era, tinha a ver com um novo mundo. Mais ou menos como está escrito lá em Isaías capítulo 11. Se eu não me engano é Isaías 11. Olha, vai chegar um tempo que eu vou reinar. E a coisa vai tomar todas as dimensões da terra e vai reformar esse mundo. E vai transformar ele numa coisa nova. De um nível tal que o leão vai comer palha com o boi. E a criança de peito vai poder colocar a mão dentro de uma toca de uma serpente e ela não vai picar essa criança. A mensagem do Evangelho é: uma nova história está sendo feita por Deus. E não tem jeito mais de ela não acontecer. Por quê? Porque o Messias já sentou no seu trono. O apóstolo João vai construindo esse evangelho até chegar no final, e ele vai mostrando meio que um tapete, e é isso que você vai fazer na quaresma também, porque na Semana Santa, o último sermão é o sermão que inaugura a Semana Santa, é o sermão da paixão de Cristo, que é o dia que Cristo senta no seu trono. Mas na hora que ele senta no trono, você bate o olho e fala: nossa, velho, não era um trono literal, era uma cruz. Sim, e você vai descobrir nesse dia por que quando Jesus é pregado naquela cruz, ele se torna rei do mundo. É da perspectiva do reino de Deus, que ele estava pregando desde o início, dizendo: o reino chegou, agora tudo vai mudar. Gente, eu acho que pouquíssima gente, se não 0%, no meio evangélico costuma pregar o evangelho desse jeito. A gente não costuma falar: velho, reino de Deus chegou. Isso tudo que você está buscando, qual é a sua sede? Cara, é importante você pensar isso. Encontra a sede das pessoas. Talvez você olhe para alguém tão ganancioso quanto uma pessoa que eu conheço, que eu fico assim irritado com essa pessoa. Puxa, mas só fala de dinheiro. Pô, fico irritado com esse negócio. Tudo se resume a dinheiro. E aí você vai em nada. E aí um dia eu comecei a pensar: qual que é a sede desse cara? Talvez uma sede de segurança. Porque o dinheiro traz uma sensação de segurança e de que está tudo garantido. Mas olha, eu preciso, como filho de Deus, trabalhar para mostrar para ele que esse poço da onde ele está tirando está podre, está morto, essa água está morta. E que ele precisa urgentemente de uma água viva, ele precisa urgentemente de uma riqueza real, de uma riqueza que não vai passar quando esse mundo cair, quando esse mundo passar. O evangelho é anunciar para as pessoas que aquilo que ele está buscando não se encontra nas coisas, mas se encontra em algo que é eterno. E só Cristo pode ser bom e grande o suficiente para suprir essa coisa. Talvez seu amigo viciado em sexo e pornografias e pegação para lá e para cá, talvez ele seja só uma pessoa carente. Ou talvez alguém que sente vontade dos prazeres. Ele está assim: cara, eu quero experimentar todo o prazer que eu puder. E aí você diz para ele: alma cansada de procurar mulher, deixa eu te dizer uma coisa.
esse seu desejo de prazer é legítimo. Ele foi colocado aí de alguma forma, mas você está buscando ele no lugar errado. Porque quando você conhecer o que eu conheço, e é isso que Jesus está dizendo para a samaritana também. Se você soubesse quem está te pedindo água, é você que me pediria. Você é a igreja, cara. Você tem que chegar nas pessoas e dizer para elas, se você soubesse que eu encontrei uma fonte de prazer muito mais poderosa do que essa que você está buscando. Se você soubesse que eu encontrei em Cristo uma fonte de segurança muito maior do que essa que você conhece. Ah, se você soubesse. Ah, se você soubesse. Que eu encontrei uma justiça poderosa o suficiente para resolver esse problema impregnado na nossa sociedade, pela nossa história de herança escravista, o problema o problema da diferença não, né? O problema da discriminação e do preconceito racial, sexual e mais um monte de outros. Mas você sabe que tem como você virar para as pessoas que mais estão reivindicando uma justiça racial, ou para uma feminista que está com aquela sede de reivindicar a justiça. Parece que o cristão não consegue olhar para ela e dizer, pô, tem uma sede legítima aí. Você não consegue virar para o cara do movimento negro e dizer, tem uma esperança legítima ali por justiça. Talvez ela está sendo depositada no lugar errado. Mas essa fome é legítima. Sabe por quê? Há pouco tempo atrás nós pregamos aqui, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Sabe por quê? Não é porque você tem fome e sede de justiça e Deus vai te recompensar, porque isso é uma virtude. Não! Aquele texto está meio que invertendo o mundo. Olha, bem-aventurado você que tem grana, porque você sempre vence, né, e tal. Jesus está pregando o mundo ao contrário. Gente, agora o bem-aventurado não é mais o rico, é o pobre. Porque o reino do céu é dele. Vocês que têm fome e sede de justiça, então, o reino está chegando, e quando o reino chega, bem-aventurados são vocês que estavam querendo justiça, porque finalmente a justiça vai acontecer. Você vai ser farto. Você vai se fartar. É como virar para as pessoas e dizer, olha, você que tem essa sede de justiça racial, chegou a hora. Em Cristo Jesus ela acontece. E olha, esse mundo que a gente conhece está passando, e ele vai passar completamente. Um novo mundo está chegando. Um novo mundo onde Cristo é o Senhor, onde o próprio Deus Criador é o Rei desse mundo. Eu estou te apresentando esse lugar. Meus irmãos, parte do nosso trabalho como Igreja de Jesus é evangelizar. E eu te pergunto, qual foi a última vez que você compartilhou com alguém? Não é para você me responder. Qual foi a última vez que esse entusiasmo que tomou Jesus a ponto dele não queria nem comer? Qual foi a última vez que esse entusiasmo te tomou e você começou a pregar para as pessoas? E começou a anunciar para um seu amigo ou amiga esse Cristo que você encontrou e que nele habita toda a plenitude daquilo que é divino. Tudo aquilo que você busca nesse tanto de religião. Pois é. Isso tudo está aplicado numa só pessoa humana. É o Deus Todo-Poderoso, se fez carne e habitou entre nós. Ele veio buscar nós. Ele veio falar com a gente. Ele veio encontrar cara a cara. Você acredita? É nele que está habitando toda essa divindade que a gente está procurando. Jesus é claro com essa mulher. A Priscila me lembrou hoje que Jesus fala, ele manda real. Falou, ó, eu sei que você tem essas esperanças aí, porque ela começa a trocar de assunto. Quando ela vê que Jesus é profeta, falou, ó, ele está falando uns negócios aí que está me constrangendo. Ele falou assim, vai lá e busca seu marido, para a gente conversar aqui. Aí ela vai e fala assim, não, mas eu não tenho marido. Aí ele, você falou certo.
você não tem marido? Você já teve 5, e o que você está com ele hoje não é seu marido, não é? Mas busca ele. Estou falando para você buscar ele lá. Imagina, né? Se Jesus fosse aquele cara que, tudo na regra, nossa, já foi 5 maridos, você vai ter que voltar lá no primeiro, trazer ele aqui à força, de algum jeito. Eu não sei se é porque ela foi oprimida por essa ideia, por esse sistema que o homem podia se divorciar, a moda do jeito que ele quisesse, e aí ele casava com outra mulher, e a mulher não podia, ela ficava repudiada, era uma coisa horrorosa, né? Ou se foi ela que de alguma forma traiu todos esses 5 maridos e foi migrando de homem para homem. Não sei o que aconteceu na vida dela. Eu sei que uma mulher, na condição que ela estava, realmente buscava água no poço meio-dia, porque o horário de buscar água é bem no comecinho, quando o sol não está batendo ainda. E aí você busca, leva o tanto de água para lá, e ela evitava ser vista pelas pessoas. Ela não queria ser vista por aquelas mulheres da cidade, e nem pelos homens da cidade que já olhavam para ela assim, né? Essa aí é qualquer uma. Então, ela já vai num horário que é para se esconder mesmo. E Jesus encontra ela no meio disso. E quando ela vê que ele está tocando na ferida, gente, toca na ferida. Eu sou pastor há 8 anos. Quando você começa a tocar na ferida de alguém, a pessoa começa a evitar. Muda de assunto. Uma outra hora a gente fala aí, tal, vai ser bom. Ela já puxou, religião, né? Nós todos somos religiosos, né? Você sabe que, assim, nossos pais adoraram nesse monte aqui, né? Vocês, judeus, falam que é em Jerusalém, né? Assim, cada um tem sua opinião. É meio que isso que ela está dizendo. Cada um tem sua opinião, né? A gente fala que é nesse monte que você presta o culto certo a Deus. Vocês falam que é lá em Jerusalém. Talvez nós dois estivéssemos errados. Quem sabe, né, essa moralidade sexual que as pessoas põem aí, pode ser só uma coisa relativa mesmo, cada um pensa um negócio e tal. Aí Jesus traz ela para o cerne da conversa de novo. Falou, olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Já que você está falando aí de samaritano e judeu, pois é, a salvação vem dos judeus mesmo. É assim que está nas profecias, é assim que as coisas vão acontecer. Inclusive, no Pentateuco, que é o texto que vocês acreditam mesmo, só nele, lá também está falando que é da tribo de Judá que vem essa salvação que vem para todos. A salvação vem de lá mesmo. Mas, deixa eu te dizer uma coisa. Nem isso importa mais. Ela, como assim? A mensagem que eu estou te dizendo é tão poderosa que daqui a pouco ninguém mais vai procurar esse monte aqui ou Jerusalém para adorar o Pai. É chegada a hora, e é essa, em que os verdadeiros adoradores, ou seja, o verdadeiro prestador de culto a Deus, o verdadeiro culto a Deus, ele não vai ser feito nem nesse monte, nem em Jerusalém. Porque Deus, ele é espírito. Ele não precisa disso aqui. O povo de Israel sabia disso. Quando Moisés terminou de construir o templo, ele falou, Deus, os céus inteiros, que são maravilhosos, não te podem conter. Imagina essa casinha que eu fiz para ti. Mas o Senhor, por muita misericórdia, vem para cá, né? O povo de Israel sabia disso. Mas Jesus está retomando esse negócio. Está falando, cara, nem aqui nem no templo. Por quê? Porque Deus é um espírito. Ele não é uma coisa limitada geograficamente, nem arquitetonicamente. Deus é espírito. Deus é vento. Né? A palavra mais literal para essa coisa ali, ruá, na linguagem judaica, é vento. Cara, Deus é vento. Ele não pode ser contido aí nessa casinha. E aqui, na boa, nem nesse monte de vocês. Chegou a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Chegada a hora e é essa, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele vai tornar vocês ventos. Vocês lembram que semana passada a gente falou sobre isso, né? O vento sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nascido do Espírito. Jesus está prometendo para ela um nascimento novo. A linguagem que ele usa, a figura que ele usa aqui agora é de uma fonte. Por quê? Porque estão falando de água. Ela está lá puxando água de um poço e Jesus chega e fala assim, eu queria um pouquinho de água. E aí, de repente, aquilo se torna numa conversa onde Jesus está deixando claro para ela que a água daquele poço
Se foi dada por Jacó, não interessa. A questão é que você bebe dessa água e você volta a ter sede. A água que eu te der, ela vai fazer brotar em você uma fonte de água que vai jorrar até a vida eterna. E ela está assim meio que tentando entender uma água literal, porque a palavra usada ali, água viva, na linguagem judaica é meio que uma água corrente, porque a água parada é uma água morta, né? Muito mais propícia, é uma água barrenta. Já a água corrente não. Então ele está falando, olha, se você soubesse quem está te pedindo, você ia me pedir, eu ia te dar uma água corrente. Uma coisa que esguincha para a vida eterna. E você vai chegar nesse mundo novo com essa coisa que eu te dei. Pô, então me dá então, é bom que eu não volto aqui para beber e tal. Eu falo, beleza, vai lá, chama seu marido, você bebe junto com ele. A chave para você entender que água é essa, está um pouco mais para frente. Jesus vai chegar no meio de uma festa e vai dizer, quem tem sede, vem a mim e beba. E aí João vai falar assim, e ele disse isso se referindo ao Espírito de Deus que ainda havia de cair sobre aqueles que creem. Ou seja, a água viva que Jesus dá é a experiência com Ele, é a salvação que vem e que é habitada por você, onde você se torna uma habitação dela, o próprio Espírito de Deus. E quando você se torna um com Deus por meio do Espírito Santo, aí tem um rio dentro de você que está jorrando para a vida eterna. Esse rio na vida de Jesus é constante. É desde as águas do batismo. Desde o nascimento. Jesus está ali assim. Chega Maria perto de Isabel. O filho de Isabel lá dentro do ventre se remexe, se contorce, porque está acontecendo alguma coisa. Ele tem o Espírito Santo dentro dele para entregar. O Espírito é vida. É diferente dessa sua água barrenta, desse poço que você está acostumado a tirar a água dele. Eu tenho uma água melhor para você. E aí ela vai e busca a galera. A galera mata a sua sede naquela água que Jesus está trazendo. Que água? O próprio Evangelho que está sendo pregado. Que gera neles uma nova criação. E eles se tornam um com um novo mundo que está surgindo. Em breve, meu irmão, esse mundo cinza vai ser colorido pela graça de Deus. Em breve, meu irmão, um pé de jabuticaba vai se tornar aquilo que ele foi criado para ser, de verdade. Em breve, meu irmão, o seu corpo vai ser redimido de um nível que ele vai ser aquilo que ele foi chamado para ser. Esse mundo está aprisionado ainda no pecado, mas um novo mundo está surgindo. O Espírito de Deus está tomando todas as coisas. As águas de Deus estão tomando tudo. Em breve, tudo vai ser como foi chamado por Deus para ser um dia. Porque Deus está reconciliando consigo o mundo. E aí é a segunda dimensão dessa mensagem. O Evangelho é para você que se converteu recentemente e para você que já se converteu há anos atrás. O Evangelho é para vocês, crianças. O Evangelho é para todos nós. Se renove no Evangelho todo dia. Se lembra de que se você se esquecer de que o Evangelho tem que ser pregado para você todo dia, e renovar todo dia seu coração, você começa a ficar com aquela água parada. Uma água que começa a ficar barrenta, começa a ficar podre, resumida a sua própria espiritualidade, ao seu jeitinho de fazer religião. E Jesus está te chamando para outra coisa. Essa água tem movimento. E todo dia ela está te convencendo de que um novo mundo está surgindo em Cristo Jesus. Ah, mas eu vivi até hoje e não vi nada acontecer. Que bom, agora você está mais maduro na fé. Se deixa amadurecer, meu irmão. Se deixa amadurecer na esperança. Aprenda a esperar nessa fonte de água jorrar para a vida eterna. Cristo tem ela para você hoje. E ele se materializa hoje no pão e no vinho que nós vamos comer agora. Eu convido você a se unir a Cristo com fé, a confiar no Senhor e se alimentar do corpo e do sangue de Cristo. É fonte de água viva para você hoje.
e que essas águas possam jorrar na sua vida, para a vida eterna. Jesus só fala isso: se você quiser, bebe. Quem tem sede, vem a mim e beba. Eu sou Ele, eu que estou falando com você. É isso que Jesus fala com você hoje, não eu. Mas Ele está dizendo isso por meio dessa palavra: eu sou Ele. Olha para esse pão na hora que você for comer: eu sou Ele. Glória a Deus. E quando você comer, se lembra que você é um com Ele e você diz: eu sou Ele. Eu preciso sair por aí e eu preciso levar o evangelho para as pessoas. Eu preciso anunciar essa boa notícia para todo mundo, porque o mundo todo precisa saber. Amém?